Olá, estudantes. Eu sou Eliane, sua professora de Geografia. Nossa aula hoje é para o 9º ano do ensino fundamental e nós vamos falar sobre a Europa, ok? É um continente que, se a gente olhar o tamanho, ele não é tão grande, mas a sua importância social, econômica, é realmente gigantesca. A influência da Europa nos países ocidentais é muito grande. Segundo os especialistas, nós falamos que a África é o berço da humanidade. A Europa, o berço da civilização ocidental. Ok? Então, vamos conhecer esse continente. Características físicas. É o segundo menor continente. Se você avaliar que temos 6 continentes, certo? Maior, nós sabemos que em extensão, tá? Em extensão e também em população é a Ásia, ok? O segundo maior, mas só em extensão, a América. Depois nós temos a África. Depois nós temos a Antártida. Aí vem a Europa, ok? É o segundo menor em extensão. E o último, no caso, mas não em importância, a Oceania, tá certo? Vamos continuar. Vamos conhecer um pouquinho sobre o relevo da Europa, ok? É interessante, porque quando a gente adentrar nesse continente, nós vamos ver alguns aspectos até interessantes, como que o relevo influencia até nos meios de transporte, ok? Predomínio de planícies. Quando você estudou lá no 7º ano território brasileiro, você viu que nós temos o predomínio no território brasileiro das depressões. Em segundo, os planaltos. Então, os nossos rios são, na sua maioria, encachoeirados. Planalto, ó, a parte mais alta, e tem as quedas. Então, isso mostra que o nosso relevo é os nossos rios, são encachoeirados. Aqui, nós vamos ver que a utilização dos rios como hidrovias é muito grande, tá? Você vai ver que existe uma utilização desse transporte, de utilizar barcos, navios na Europa, é muito intenso devido a essa característica do relevo. As principais planícies da Europa: a planície húngara, a planície russa e a planície do Pó. E pesquisando para essa aula, eu pude ver que, inclusive, nos rios da Rússia, tá, a utilização da navegação é tão intensa que existem cruzeiros nos rios. Quando nós falamos de cruzeiros, no Brasil nós falamos cruzeiros marítimos, não é isso? São os passeios que existem, mas no mar, no oceano. Aqui não. Inclusive, é muito explorado o turismo para cruzeiros nos rios, principalmente nessa planície russa, né? O rio que passa aí, ok? E na Holanda, a educação para o trânsito começa na infância. O que isso tem a ver, Eliane? Foi algo interessante que eu achei.
Lembra que eu falei que as planícies vão influenciar, inclusive, nos meios de transportes? A navegação nós já vimos, e a utilização de bicicletas. Aí eu coloquei essa foto mostrando, né, ao fundo nós temos barcos e aqui na frente nós temos a bicicleta. E aqui em um parque, onde as crianças são ensinadas as leis de trânsito, mas o que mais me chamou a atenção, que também para o uso da bicicleta. Sabe por quê? Interessante. E a manchete dessa foto fala assim: na Holanda, nós temos trânsito parado na hora do rush de bicicletas. É um trânsito intenso de pessoas andando de bicicleta. E o que me chamou a atenção, porque pelo número de habitantes e pelas fotos que eu já vi em pesquisas, para mim, o país que mais utiliza, ou que utiliza mesmo as bicicletas como meio de transporte, seria a China. E, no entanto, a Holanda é o país número 1 do mundo em utilização da bicicleta pelo total da sua população. Salvo engano, em cada 10 pessoas na Holanda, 9 utilizam a bicicleta. Isso é interessante. Faz parte do dia a dia. E aí, é por isso que essa foto aqui ficou tão importante. Que é uma consciência que forma no cidadão desde cedo. As crianças já são ensinadas a utilizar esse meio de transporte. E o relevo das cidades nesse país, tá? Que Holanda é um país da Europa, a gente observa que isso é uma conscientização que existe na população. E na China, que eu achava que era o país que deveria ser o número 1, salvo engano, em cada 10 pessoas, 3, somente 3 utilizam a bicicleta. Em números, realmente, a China tem um número muito maior. Não esqueçamos que na China, lá na Ásia, temos 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. É bem diferente daqui, ok? Total da população da Europa, 700 milhões de pessoas. Então, nós percebemos que na China o número de população é muito intenso, mas relativo à população, a Holanda é o país número 1 do mundo no uso de bicicletas. A hidrografia europeia, os principais rios, Rio Tâmisa, Rio Sena, muito famoso, Rio Reno, Danúbio, Volga e o Rodano. São rios amplamente utilizados para a promoção do comércio. Não é o comércio na beira do rio, não, tá? É na navegação, é para levar e trazer mercadorias. Foi aquilo que eu falei para vocês. No Brasil, os nossos rios não são muito utilizados para a navegação. São utilizados principalmente na produção de energia, porque são rios encachoeirados. Já na Europa, eles são utilizados para o comércio, transporte da mercadoria, para o turismo, como eu disse para vocês, quer dizer, no fluxo de pessoas dentro do continente. O rio Volga, 3.600 quilômetros de extensão, está presente inteiramente na Rússia. 40% da sua população vive
ali as margens desse rio, né? Ou desse rio principal ou de seus afluentes. Agora, uma coisa interessante, prestem atenção. O Danúbio passa pelos seguintes países: Alemanha, Hungria, Sérvia, Croácia, Eslováquia, Romênia, Bulgária. 2.800 quilômetros. O Danúbio é o mais longo da Europa. Eliane, você escorregou nessa? Como é que você coloca que o Danúbio é o maior da Europa, com 2.800 quilômetros, e você já tinha falado que o Volga tem 3.600 quilômetros? E aí? Pensaram nisso? É porque, quando eu falo que o Volga ele está todo dentro da Rússia, eu tenho que levar em consideração, vamos voltar aqui um pouquinho, bem rapidinho, que a Rússia, olha aqui, é isso aqui mais isso aqui. A Rússia tem uma parte na Europa, mas grande parte da Rússia está na Ásia. A Rússia é um país intercontinental, né? Então, o que significa isso? Significa dizer que a Rússia pertence a 2 continentes. E quando eu falo do rio Volga, aqui, eu não estou falando de um rio 100% europeu. Isso acontece no Brasil também, sabia? Por exemplo, qual é o maior rio 100% brasileiro? Você sabe dizer para mim? Pensou aí? Amazonas? Não. Rio São Francisco. Eliane, calma aí. O Amazonas é o maior do mundo. Eu sei disso. Mas o rio que nasce e se deságua dentro do território brasileiro é o Rio São Francisco. Entenderam? Então, isso acontece também na Europa. O rio Danúbio, se você ouvir falar que ele é o maior rio da Europa, a pessoa não está errada. Por quê? Porque o rio Volga ele passa na Europa, mas ele não é um rio 100% europeu. Ok? E, devido ao contorno da Europa muito irregular, nós temos várias penínsulas. A Península Ibérica, você já deve ter estudado muito sobre ela na história, né? Portugal e Espanha, mas ela tem mais do que Portugal e Espanha, tá? Tem Andorra, Gibraltar e uma pequena porção, né? Do território da França. E também temos a Península Escandinávia, Suécia e Noruega, a Península da Jutlândia, Dinamarca, a Península Peloponeso, da Grécia, a Península Itálica, que não é só a Itália. Itália, San Marino e Vaticano. Eliane, Vaticano é um país? É um país. É o menor país do mundo. Ele tem menos de 1 quilômetro quadrado, mas ele é um país. Lembra do 8º ano, quando você estudou o que forma um Estado-nação? É ter um território demarcado, não importa o tamanho, mas ele está ali demarcado. Ter um povo e a Constituição. Ok? E o Vaticano é a sede da Igreja Católica, mas ele tem as suas leis próprias, tem o seu território demarcado e tem a sua população que vive ali. Ok? Mas, deixa eu falar uma coisa para vocês. O que é uma península? Porque eu expliquei que a Europa tem várias penínsulas. Mas você sabe o que é uma península? Uma península é uma porção de terra cercada de água, mas ligado ao continente por um dos lados. Eliane, então tem um negócio errado aí com a Europa.
É uma porção de terra cercada por água, mas ligado ao continente por um dos lados. Eliane, calma que eu já sei o que você está pensando. Que a Europa seria, então, uma parte da Ásia. Nós vamos falar sobre isso. Realmente. Quando nós olhamos no mapa mundi, nós observamos esta situação, tá? Mas aí agora, deixando claro para vocês as principais penínsulas, e vamos ver as fronteiras, os limites do continente. E nós vamos falar sobre isso. O continente é banhado ao norte pelo Mar Ártico, ao sul pelo Mediterrâneo e Mar Negro. A oeste, separando da América, só um oceano, o Atlântico, e a leste, o Mar Cáspio. A Europa é também conhecida como Velho Mundo, ou berço da cultura. Lembra que eu falei no início da aula que a África é o berço da humanidade, mas a Europa é o berço da civilização ocidental, ok? Aí nós vamos falar sobre isso agora, né? Se você olhar o mapa mundi, a Europa parece uma grande península asiática. Inclusive, alguns dos principais estudiosos, eles falam que toda essa porção de terra aqui, ela deveria ser chamada de Eurásia. Europa e Ásia. Por quê? Porque a divisão aqui, ó, entre Ásia e Europa, ela, na verdade, ela é mais cultural, social. Ela foi determinada, foi concebida por esses acordos. E a divisão natural aqui é uma cordilheira, uma cadeia de montanhas que nós vemos. Então, a Europa limita-se territorialmente com a Ásia, a leste, sendo considerada, como eu disse, por muitos, uma península da Ásia. Essa massa continental, alguns estudiosos dão o nome de Eurásia, grande península da Ásia é a Europa, ok? A Europa, então, é uma grande península pertencente à Ásia. Isso é o que falam, os grandes estudiosos, tá? Por quê? Porque o que nos separa da Europa e da África e da Oceania? Os oceanos. O que separa a Oceania do restante do mundo? Os oceanos. O que separa a África? Os oceanos, os mares. Mas o que separa a Europa da Ásia? É uma separação dentro do território, em terra. Tem um limite demarcado. Ok? Mas nós precisamos obedecer esses limites, porque é uma convenção e eles devem ser respeitados. Ok? Então, nós temos o continente europeu e temos o continente asiático. Lembrando a vocês os limites da Europa. Olha, Oceano Atlântico, nós temos ao norte, nós temos ao sul, certo? E a leste temos essa divisão territorial. E aí, gostaram da aula? Nós vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula. Não esqueça de acessar a nossa plataforma SMED-GV. Para isso, basta você apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. E não esqueça de se inscrever no nosso canal YouTube. Ok? Perdão, do YouTube. SMED-GV. Tá bom? Tchau, tchau.